TV Menorá apresenta curso de violão. Olá, irmãos, sejam bem-vindos à aula número 2 do nosso curso de violão, agora na fase 3. Na semana passada já tivemos aqui uma pequena introdução sobre os nossos próximos passos no aprendizado do violão e hoje nós vamos ter a primeira aula de fato, apresentando aí para nós o conteúdo que será ministrado nessa aula. E como você já conhece o andamento aqui das nossas aulas, a cada semana nós teremos aqui um pequeno espaço, onde você vai poder acompanhar na tela o conteúdo passo a passo daquilo que será ministrado em cada aula. Então, acompanhe comigo agora. Nessa aula nós vamos começar trabalhando alguns termos técnicos relacionados à parte teórica, né? Tem a técnica, mas também tem a teoria por trás. Nós vamos começar trabalhando a parte da teoria e depois nós vamos chegar na parte técnica da execução do instrumento, em que essa parte teórica implica de forma prática na execução do violão. Eu quero começar falando aqui sobre 3 termos muito usados na música, que são a melodia, a harmonia e o ritmo. Uma explicação simples assim sobre cada um desses termos para você entender de forma clara. Você vai observar que também na tela sempre vai aparecer algo que vai auxiliar você a ter um entendimento melhor sobre o que significa cada um desses termos. Quando nós falamos em melodia, eu gosto muito de falar sobre a cabeça. A melodia é a cabeça da música, ela é a parte mais importante, sem a qual não faz sentido. A música não faz sentido se não tiver melodia. Eu poderia ficar tocando um acorde durante um tempo, mas se eu não cantar sobre esse acorde, dificilmente você saberá qual é o louvor que eu estou tocando. Mas se eu tocar a melodia, talvez você reconheça de pronto em algumas notas qual é o louvor que está sendo tocado. Então, se você for procurar uma definição bem teórica para o que é melodia, nós poderíamos dizer que é a combinação de sons sucessivos. O exemplo de melodia que nós podemos dar são os solos, que fazem introdução, ou no meio da música, no encerramento de música, né? E também o canto é uma forma de melodia. Então, são notas que individualmente formam assim uma sequência que produz uma identidade musical, que através dessa identidade você reconhece a música a qual está sendo tocada. Por exemplo, uma música que começa com um solo de violão e logo em seguida o cantor entra com a parte vocal, nós temos então a melodia no primeiro momento executada pelo violão e depois no segundo momento executada pela voz. Então é a parte mais importante da música, é a parte que faz a música ter sentido, por isso que é a cabeça da música. Se uma pessoa estivesse na tua frente encoberta até a canela, dificilmente você reconheceria ela, né? A não ser que ela tivesse uma marca, né? Uma cicatriz, alguma coisa que você soubesse quem é. Mas dificilmente você não reconheceria uma pessoa pelo rosto, se ela já é do teu convívio, não é mesmo? Então, por isso que eu gosto de chamar a melodia como sendo a cabeça da música. Na harmonia, a definição teórica para ela seria a combinação de sons simultâneos. Quando nós falamos em sons simultâneos, nós estamos falando, por exemplo, de um agrupamento de notas
no braço do violão, ou no piano, ou num outro instrumento, que essas notas tocadas juntas, articuladas ao mesmo tempo, produzem aquilo que nós chamamos de acordes. Então, um exemplo de harmonia seria os acordes e o acompanhamento feito pelos instrumentos. Então, sons simultâneos, certo? Aqui eu tenho vários sons. Se você observar, são várias notas que estão, várias cordas pressionadas que produzem várias notas, e as notas tocadas juntas produzem um acorde. Então, a cadência de acordes, também uma outra definição que a gente pode dar para a harmonia, é que a harmonia é a ciência que estuda os acordes e as suas funções. Então, isso é harmonia, combinação de sons simultâneos. No nosso exemplo, ela seria o corpo da música. Alguns também chamam de a cama, a base. Então, eu gosto de chamar da harmonia como sendo o corpo da música. Já falamos então sobre melodia e sobre a harmonia agora como sendo o corpo. E o terceiro ponto é o ritmo. Se você for pesquisar o que significa a palavra ritmo, talvez num primeiro momento você já pense, é uma batida mais de rock, não, é uma batida mais de MPB, não. Você quer ver, ritmo significa combinação, né? É organização dos sons no tempo. Isso é que é ritmo, é organização. Porque os mesmos acordes que eu uso para tocar uma bossa nova, eu posso usar para tocar um pop rock ou outro estilo musical. Mas o que muda de um para o outro? A forma como eu organizo as notas, as batidas do ritmo e os acordes que eu estou tocando. Então, ritmo é organização dos sons no tempo. Aí nós vamos perguntar, mas o que é o tempo? Com certeza você já bateu palma durante um louvor, ou quando alguém estava cantando, até mesmo ouvindo um CD, você batia com o pé no chão, né? Então, essa pulsação que você sente meio intuitiva quando está ouvindo algum louvor, isso é o tempo. E a forma com que você organiza as notas dentro dessa pulsação é que produz os ritmos, tá? Então, o ritmo é uma consequência da forma com que você organiza os sons dentro desse tempo da música. No nosso exemplo, o ritmo seria então os membros deste corpo que nós estamos vendo, que então produzem um movimento. Cabeça é a melodia, o corpo é a harmonia e os membros são o ritmo, que é aquilo que dá movimento para a música. Nós já estudamos vários ritmos, né? Então já organizamos os acordes e as batidas aqui da mão direita de várias formas diferentes ao longo do nosso estudo. Também já vimos muito a respeito de melodia, mas simplesmente cantando. Nossa aula não é de canto, talvez em algum momento nós venhamos a fazer algum solo, algum tipo de arranjo nesse sentido no violão, tá? E a harmonia é aquilo que a gente mais faz durante todos os louvores e todos os exercícios que você estudou na fase 1 e 2 e vai estudar agora, você tem ali harmonia, tá? A palavra harmonia também quer dizer que as coisas estão encaixando, tá? Mas não é o sentido daquilo que nós queremos trabalhar aqui no estudo. Na sequência, nós temos aqui uma diferença entre nota e acorde, que eu acho importante citar esses dois termos, a diferença entre o que é uma nota e o que é um acorde. Por exemplo, quando você coloca o afinador e vai afinar as cordas do teu violão, cada corda que você articula solta representa uma nota, tá? Da mesma forma como se você articular uma casa apenas do braço aqui do violão em qualquer corda, cada fração dessas aqui, nós já vimos lá atrás que se chama de casa, e cada casa corresponde a uma nota. Então isso aqui é uma nota. Toda vez que você for se referir a essas frações do braço, então você vai chamar de nota. Mas qual é a diferença de uma nota para um acorde? Agora há pouco falamos de harmonia, que era a combinação de sons de forma simultânea, vários sons tocados ao mesmo tempo. Então, quando eu pego, por exemplo, uma corda
e somo com uma nota de outra corda, e com a nota de outra corda, e a nota de outra corda, eu tenho um acorde. Então, o que é o acorde? É a soma de 3 ou mais notas tocadas ao mesmo tempo. Existem acordes com 2 notas? Sim, existem, mas eles recebem um nome especial, particular. Algumas pessoas chamam de power chords, acordes formados com 2 notas apenas. Não é o caso do nosso estudo. Nós vamos trabalhar a questão das notas agrupadas aqui para montar os acordes que nós precisamos para os louvores que vamos tocar. Então, pegou? Eu estou fazendo aqui, por exemplo, o Ré maior. O que é uma nota dentro disso daqui? É uma fração. Então, eu posso dizer que a nota é a menor divisão de um acorde. Eu pego um acorde e vou dividindo ele até eu ter apenas uma nota. E o acorde, então, é a soma de todas estas notas que eu tenho aqui. Vamos adiante. Temos aqui também o tom e semitom. Na tela vai passar algumas coisas para você poder compreender melhor o que é um tom e o que é um semitom. A gente já ouviu muito a expressão tom relacionada à altura da voz na hora em que nós estamos cantando. Mas não é o sentido que nós vamos trabalhar aqui. Quando nós falarmos em tom e semitom durante as aulas, irmãos, você precisa pensar em distância. Tom e semitom é tipo centímetro e metro, certo? Os centímetros é uma divisão dentro de uma distância de 1 metro. E os milímetros uma divisão dentro da distância dos centímetros. Então, tom e semitom tem a ver com distância no braço do violão e não propriamente com a altura em que se está cantando nesse caso, tá? Então eu vou tocar aqui para vocês entenderem, ó. Eu estou tocando aqui a 6ª corda do violão solta, não estou pressionando em lugar nenhum. Já vimos lá atrás que essa corda, quando ela é articulada solta, dessa forma aqui, ela se chama Mi, e que o Mi é representado pela letra E. Quando eu coloco, por exemplo, o dedo indicador sobre a casa 1, nessa mesma corda, ok? Estava solta, pressionei sobre a casa 1. Isso significa, nessa nossa tabela de medidas, que eu andei para frente 1 semitom. Ok? Uma distância correspondente a meio tom, é semitom. Então eu saí da corda solta e fui para a casa 1. Se eu sair da corda solta e for até a casa 2, essa distância corresponde a 1 tom. Ok? Então se eu for desta corda solta, que é o Mi, até essa nota da casa 2, ainda não vamos ver qual é o nome dela, daqui a pouco a gente vai ver, essa distância corresponde a 1 tom. Então, toda vez que você tiver no braço do violão, independente da corda, uma distância correspondente a essa daqui, em que fica uma casa vazia no meio, essa distância com uma casa vazia no meio corresponde a 1 tom. Então, se eu sair daqui e for para cá, eu tenho 1 tom de distância. Se eu sair daqui e for para cá, eu tenho meio tom ou semitom, é a mesma coisa. Então, como é que a gente pode definir isso? Que o semitom é a menor distância entre 2 notas num instrumento temperado como o violão. Então, eu posso ir um semitom para trás, quando eu vou naquele sentido, e eu posso ir semitom para frente, quando eu venho nesse sentido aqui. Eu posso ir 1 tom para trás, quando eu vou naquele sentido e pulo uma casa, e posso ir um semitom, 1 tom para frente, quando eu pulo uma casa e venho nesse sentido aqui. Como é que é para frente e para trás? Quando você fica com o som agudo, você está indo para frente, está subindo. E quando você vai para som grave, você está descendo. É uma escada, né? Agudo, sobe, grave, desce. Então, para cá fica agudo e para cá fica grave. O semitom é a menor distância entre 2 notas, é a distância de uma casa para outra, em qualquer corda, em qualquer lugar do braço do violão, seja para cima, seja para baixo. E o tom é a distância correspondente à soma de 2 semitons. Então você tem 2 casinhas aqui e mais essas 2 fecha aqui então 1 tom de distância. Isso vai ser bem importante. Nas próximas aulas nós vamos usar muito esse conhecimento do tom e do semitom também. E, para completar aqui o nosso estudo,
o sustenido e o bemol, que são dois acidentes musicais. Você já viu nas aulas passadas acordes como, por exemplo, Fá sustenido menor, que era uma pestana. E já viu também que o sustenido é aquele joguinho da velha, né? Hoje também chamado de hashtag nas redes sociais. Lembra, sustenido e bemol são acidentes musicais. Para a gente entender o que é um acidente musical, eu gosto muito de dar um exemplo. Acidente é tudo aquilo que tira uma coisa da posição natural dela. Por exemplo, se você está atravessando uma rua, né? E você fez compras e agora está atravessando a rua. Tua condição normal é uma condição de saúde, com compras, sacolas nas tuas mãos, e tu está atravessando uma rua. E naquele momento um motorista distraído vem e bate em você. Naquele momento houve um acidente, né? E o que o acidente ocasionou? Você estava numa condição natural de sair das compras e com sacolas atravessar uma rua. E o carro tirou você daquela condição natural e agora te deixou com uma perna raspada, um cotovelo lixado, e você foi parar num hospital para fazer curativos. Então, acidente musical é a mesma coisa. Nós já vimos que existem 7 notas, que são o Dó, o Ré, o Mi, Fá, o Sol, o Lá e o Si. Cada uma dessas notas guarda no braço do instrumento uma posição fixa, imutável. E os acidentes musicais pegam essas notas dos locais fixos e deslocam elas para frente ou deslocam elas para trás. Então aqui começa um mistério a ser desvendado de como nós vamos criar pestanas e desenvolver acordes a partir de um conhecimento e não decorar 400, 800 pestanas para saber o lugar de todas, né? E você vai ter a possibilidade, através desse conhecimento, de montar os acordes ao longo do braço, sem precisar decorar eles, mas sim tendo conhecimento da regra por trás da criação desses acordes. Então, na apostila vai estar mostrando um desenho do braço com as notas dispostas ao longo das casas, até a casa 5, mostrando quais são as notas que estão em cada fração dessas aqui do braço do nosso instrumento, a partir da corda solta. Então, por exemplo, vou falar aqui sobre o sustenido primeiro. O efeito sustenido, ele eleva a entonação da nota em um semitom. Ou seja, ele pega a nota de uma determinada casa e empurra ela uma casa para frente. Vou dar um exemplo para você entender. A corda Mi é a 6ª corda do nosso instrumento. Na casa 1, naquela sequência de notas naturais, nós temos a nota Fá. Agora, se eu avançar uma casa aqui à frente do Fá, na corda 6 aqui, essa nota aqui recebe o nome de Fá sustenido. Por que Fá sustenido? Porque é o Fá que recebeu o acidente musical que deslocou ele um semitom para frente. Ok? Fá que vai para frente vira um Fá sustenido. Na casa 3, nessa mesma corda, nós temos a nota Sol, representada pela letra G. Quando eu pego a nota Sol e acrescento a ela o B minúsculo, que é o bemol, o Bzinho minúsculo, essa nota aqui ela tem o efeito inverso da primeira, ela regressa um semitom. E nesse lugar aqui na casa 2, essa nota passa a receber o nome de Sol bemol. Eu não preciso fazer isso para que essa nota se chame Sol bemol. Não, aqui é Sol bemol e aqui também é Fá sustenido. Então o Fá que vai para frente e o Sol que vai para trás são, na verdade, a mesma nota. É uma casa em que eu posso chamar aqui de Fá sustenido ou de Sol bemol. Então, se vocês lembrarem do acorde Fá sustenido menor, irão ver que esse acorde também pode ser chamado de Sol bemol menor, porque a nota correspondente aqui à montagem desse acorde é a mesma, tá? Então, o sustenido te joga uma casa para frente e o bemol joga você uma casa para trás. Lembra que para frente é para cá e para trás é nesse sentido. Com as explicações da apostila e aquilo que você acabou de ver na tela, você vai poder entender melhor
o que é o sustenido na prática e o que é o bemol. Esses acidentes musicais tão usados nos louvores, a gente vê o tempo todo muitos acordes que utilizam esses acidentes, né? Então, sustenido é uma casa para frente, bemol é uma casa para trás. Pensa só nisso e tenta memorizar essa regrinha, ok? Sustenido, uma casa para frente, bemol, uma casa para trás. Tá bom? Nós vamos agora para o louvor desta aula, que é o louvor Força Divina. Eu convido você a acompanhar comigo aí. Temos na execução dele o acorde Lá menor, também o acorde Si bemol maior, também temos aqui o Sol menor com sétima, nós vamos ter também o acorde Dó maior, nós teremos também o acorde Ré com nona. A introdução, nós vamos tocar alguns desses acordes aqui. Para esse louvor, nós vamos fazer a sequência da primeira parte cantada como introdução, que é o Lá menor e também o acorde Si bemol maior. Para esse louvor, nós vamos usar o dedilhado, que é o dedilhado 6/8. Uma vez feito no Lá menor e uma vez também feito no acorde Si bemol. Se você não lembrou aí qual é esse dedilhado, dá uma olhadinha nas aulas da fase 2, que ele está explicadinho lá para você. Vamos lá? A quem tenho no céu, senão a ti, Senhor? A quem tenho nos céus, senão a ti, Senhor? E contigo nada mais desejo na terra. Minha mente e meu corpo podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração. E minha porção para sempre, para sempre, para sempre. A quem tenho no céu, senão a ti, Senhor? A quem tenho nos céus, senão a ti, Senhor? E contigo nada mais desejo na terra. Minha mente e meu corpo podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração. Minha porção para sempre, para sempre, para sempre. Ensina-me o bom juízo e o teu rico conhecimento, porque confio na tua verdade, na tua verdade, na tua verdade. Ensina-me o bom juízo e o teu rico conhecimento, porque confio na tua verdade, 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 na tua verdade. Esse louvor também foi tocado na parte do ritmo com o ritmo 6/8, com aquelas variações que foram estudadas lá nas fases passadas também. Nós não temos como cada louvor agora ficar recapitulando tudo aquilo que passou. Se você já tem domínio sobre o conteúdo que nós já estudamos,
com certeza vai conseguir tocar esse louvor de uma forma bem fácil e tranquila. A maior dificuldade são os acordes. Já apareceu aqui o si bemol, um acorde com pestana com um nível razoavelmente difícil de execução. Precisa aí do teu empenho e da tua dedicação para fazer. Reveja essa aula muitas vezes, irmão, para pegar toda essa parte do conteúdo teórico e que tu tenha uma semana aí que consiga desenvolver tudo aquilo que nós, pela graça de Deus, aqui conseguimos trazer nessa aula. Então, ficamos por aqui, voltamos na semana que vem. Até mais. TV Menorá. Apresentou curso de violão.